Olá, povo de Deus, mais um tempo com a poderosa palavra do Pai. Quero compartilhar com você 1 Samuel capítulo 17, versículo 42, que diz assim: E olhando o filisteu para Davi, o desprezou, vendo que ele era ruivo e de gentil aspecto, e amaldiçoou Davi. Amém, irmãos? Eu estou meditando, estudando um pouco sobre aquela batalha lá de Davi e Golias, né? E nos ensina muito, nos ensina muito. E aqui eles já estavam para lutar e o adversário, o Golias, começou a minimizar Davi, começou a desprezá-lo. Por acaso eu sou algum cachorro para você vir atrás de mim? Eu vou acabar contigo, eu vou destruir você, você para mim é como se eu com a minha própria mão vou te destruir e tal, e começou a minimizar Davi. E muitas vezes, queridos, é uma estratégia do adversário. É uma estratégia do inimigo de uma batalha para destruir você. Começa primeiro a minimizar você, a amaldiçoar você, a dizer que você não é capaz por algum motivo ou outro. É verdade. O Davi, ele era o caçula dos filhos de Jessé. E os irmãos já eram guerreiros. Então, isso acontece muitas vezes em filho caçula. Eu, por exemplo, nós somos 10 aqui em casa. Somos 10 filhos. Eu sou o caçula, eu sou o mais jovem. Eu sou o último, né? Minha mãe falava que eu sou a rapinha do tacho. E, quer dizer, eu tenho uma outra irmã, mais nova do que eu, mas dos homens eu sou o caçula. E às vezes eu passei por isso. Por quê? Porque quando eu tinha a idade, 14, 15 anos, meus irmãos já eram velhos, já tinha casa, já tinha família, já tinha crescido na vida. Então, é lógico que todo mundo ia, na realidade, olhar para quem já tinha as coisas. E às vezes, algumas situações eu encontrava dificuldade. Não, você não pode, você não consegue, né? Você não vai conseguir nada nessa vida. E é interessante que isso acontece na vida de algumas pessoas, porque muitas vezes é a estratégia do adversário. Estratégia do adversário. Mas a vida muda. É verdade, tudo muda. E depois que as pessoas, né, começaram a ver a ação de Deus na minha vida, aí todo mundo começou a me apoiar. Aí todo mundo começou a querer vir para o nosso ministério evangélico. Né? A gente começou a participar da igreja, fundou uma igreja, fundou um ministério. Mas depois que as pessoas viram a mão de Deus na minha vida, o agir de Deus, todo mundo desprezou Davi, inclusive o seu adversário, o Saul, seus irmãos, todo mundo desprezou. Mas quando eles viram o agir de Deus na vida do Davi, todo mundo foi para ele. O rei virou seu amigo. Os inimigos, aqueles adversários, né? Muitos foram para o lado de Davi, muitos fizeram aliança com ele porque viu a ação de Deus na vida dele. Assim tem que ser na nossa vida. Pastor, eu tenho que ser forte, eu tenho que lutar, eu tenho que confiar em mim. Sim, você precisa confiar em você, mas não pode abrir mão do agir de Deus. Não pode colocar a sua força acima da força do Senhor. É verdade. Isso faz toda a diferença. E lembre-se, o inimigo, o adversário vai sempre levantar pessoas para minimizar você, para humilhar você, para dizer que você não é muita coisa, para deixar você bem abatido, porque muitas vezes o inimigo tem uma estratégia. Ele não trabalha no exterior, ele trabalha na alma, ele trabalha aqui no ouvido. É verdade, porque é aquilo que você ouve que muitas vezes vai moldar o seu caráter para a vitória. E o Davi, né, ele não ouviu as pessoas que estavam à sua volta. É verdade. E tudo tem um tempo, tudo tem uma época, né? Deixa eu contar uma história para você rapidinho aqui. Eu me lembro quando eu tinha 14, 15 anos, né? Tinha uma pessoa que me menosprezava muito. Falava, você é muito feio. Meus irmãos já eram bonitos, né? Já tinha 20 e poucos anos, né? A minha família, meus irmãos e minhas irmãs, eles são pessoas muito bonitas, né? As minhas irmãs
Você pode ver nas fotos aí, você que segue a gente, os meus irmãos, eu tenho um irmão que ele tem o olho verde, né? O outro tem um olho azul. Então, era uma galera bem bonita. E tinha uma moça que ela sempre me humilhava. Sempre me humilhava. Falava, você é muito feio. Seus irmãos são bonitos, né? E eu tinha 13 para 14 anos, aquela mudança, né? Aquela mudança de, né? Do menino mesmo, ele vai mudando, né? O cabelo esquisito, a pele toda cheia de espinha, né? Passou-se muito tempo, né? Aí eu fiz 16, 17 anos, fui pro quartel, fiquei forte, né? E um dia ela chegou para mim, olhou para mim assim e falou assim, Vitinho, mas você é tão bonito. Eu olhei para ela assim, você é tão bonito. Olhei para ela assim e falei assim, mas agora, né? Eu fiquei quieto, não falei nada, olhei para ela e falei assim, infelizmente eu não posso dizer o mesmo, porque ela estava bem destruída por uma situação. A hora era outra, entendeu? Então, as coisas mudam. Quem te humilha pode te exaltar depois. Às vezes é só o momento. Então, todo mundo, os irmãos humilharam Davi. Se você acompanhar a história, você vai ver. O próprio rei Saul, você não pode. Você é menino demais. E quando chegou diante do adversário, ele já estava humilhado, irmão. Ele estava humilhado pelos seus. Agora ele é humilhado pelo adversário. Desprezou ele. Ah, vou acabar contigo. Você não vai dar nem para o começo. E o Davi falou assim, olha, eu vou para cima de você em nome do Senhor. Colocou o nome de Deus. Colocou Deus na sua vida. Então, é isso que eu quero dizer para você. Às vezes é só um momento das pessoas te humilharem. Sempre diz, né, onde você passou humilhado, você vai passar exaltado. Depois Deus vai exaltar você. E eu creio nisso, irmão. Então, em nome de Jesus, não se deixe humilhar, não se deixe abater. Vai em frente. Deus é contigo. Deus te abençoe em Cristo Jesus, né? Eu vou estar sempre falando sobre essa batalha aqui e aplicando nas nossas vidas. Então, aplique na sua vida. Não deixe o que vier de fora humilhar você e abater você. Não. Porque o adversário ele já vai fazer isso. O Satanás já vai fazer isso. Vença. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e Deus vai te dar vitória. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém?